Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente se conheceu perto do meu serviço. E lembro que desde a primeira vez que a gente se viu, senti aquela emoção diferente que você sabe que é uma coisa especial. O jeito como ele me olhou, sabe? O jeito como ele sorriu para mim me encantou. Lembro que eu estava voltando à empresa depois do intervalo do almoço, junto com duas colegas. E ele estava sentado numa cafeteria que ficava ali perto. Também estava com um amigo. E depois ainda foi me acompanhando com os olhos até eu dobrar a esquina. Eu sei disso porque me virei para dar uma última olhada. Uma das meninas que estava comigo perguntou: "Nossa, que gato, hein? Você conhece ele?" Falei que não. Até porque era realmente a primeira vez que eu vi. Mas é como eu já disse, senti uma coisa tão especial que a sensação que me deu foi de que eu o conhecia há muito tempo, mesmo sem saber nada a seu respeito. E o fato é que não era sempre que a gente se via, mas volta e meia acontecia de cruzarmos um pelo outro. Ele também devia trabalhar ali perto, e sempre que nos víamos, rolava aquela troca de olhares. A gente ficou naquela paquera durante algum tempo, até que ele finalmente resolveu se aproximar. Mesmo estando junto com duas colegas, ele me parou, perguntou se estava tudo bem, se a gente podia conversar um pouco, e eu falei que sim. As meninas seguiram e nós ficamos ali parados perto daquela esquina. De repente ele falou: "Queria tanto saber teu nome." Ué, por que não perguntou então? "É Vanessa. E você, como se chama?" "Seu nome é Gabriel." Ele confirmou que trabalhava ali perto. Aí quis saber um monte de coisa de mim. Onde era a firma, onde eu trabalhava. E principalmente, claro, se eu tinha namorado. Senti que seus olhos brilharam quando falei que não tinha. Eu naturalmente também quis saber se ele tinha algum compromisso. E ele respondeu, como a gente está acostumada a apreciar, né? E a encontrar pessoas assim, disse que também estava sem ninguém. Ele também disse que não tinha namorada. Olha, também fiquei feliz. E até pensei que pelo gesto que ele fez e pelo sorriso que deu, ele fosse me beijar, ali mesmo. Até porque se aproximou bem de mim. Fiquei esperando, mas não aconteceu. De todo modo, se tivesse acontecido, eu teria permitido, porque estava muito interessada nele. O fato é que o Gabriel me acompanhou até a entrada do prédio onde eu trabalhava e antes da gente se despedir, pediu meu número de celular. Ele falou que ia me ligar para a gente combinar alguma coisa, numa outra oportunidade, não ali naquele momento em que eu já estava voltando para o trabalho. Falei que ia ficar esperando. Quando eu disse que precisava subir para bater o ponto, ele finalmente se aproximou de mim, colocou assim a mão no meu ombro e me deu um beijo, mais um beijo no rosto. Falou que tinha adorado me conhecer e que a gente conversaria um pouco mais depois. Eu já queria que isso tivesse acontecido há bem mais tempo. Trocamos algumas mensagens no decorrer daqueles dias, conversamos pessoalmente outra vez, até que no sábado seguinte, como nós dois trabalhávamos ali bem próximos e até meio-dia, combinamos um almoço. Só que não ali perto do serviço, mas em outro lugar. Ele me pegou de carro ali na rua do meu trabalho e de lá me levou até um lugar onde, segundo disse,
às vezes ele costumava almoçar. A verdade é que desde o primeiro instante, desde que entrei naquele carro, dava para ver que alguma coisa estava prestes a acontecer. A gente se olhava tão fixo que, olha, parecia que um queria ler o pensamento do outro. Foi então que aconteceu finalmente, né? Nosso primeiro beijo. E valeu a pena, viu? Porque foi um beijo... Não é que tenha sido um beijo de cinema, mas um beijo tão gostoso, tão carregado de sentimento. Beijamos muito. Depois que saímos do restaurante, no entanto, achei que ele foi meio apressado. Porque se demorou para me beijar pela primeira vez, não demorou para me fazer outro convite depois do beijo. Escuta, se a gente fosse para um lugar assim mais tranquilo, tô morrendo de vontade de ficar sozinho com você. Dei um sorriso assim meio encabulado, né? Falei, olha, eu acho que é muito cedo, viu? Melhor a gente ir devagar. Que tal a gente se conhecer um pouco mais? Ele ficou meio decepcionado, mas enfim, acabou concordando comigo. Não, tá certo. Você tem razão. O bacana foi que ele não tentou forçar a barra. Entendeu a minha posição. E isso tornou a atmosfera entre nós mais agradável ainda. De todo modo, passamos aquela tarde toda juntos. Trocamos muitos beijos, passeamos de mãos dadas, como um casal de namorados, até que ele me deixou no terminal. Ele até queria me levar para casa, mas eu falei que não precisava, porque eu morava meio longe, e mesmo ele tendo insistido, não aceitei a sua carona. Depois fiquei até meio desconfiada, né? E até meio, sei lá, arrependida, com medo de que ele ficasse pensando que eu não tinha aceitado sua carona, porque não queria que ele soubesse onde eu morava, como se fosse esconder alguma coisa, ou que era comprometida, por exemplo. Não era. Eu só queria mesmo ir devagar. Se as coisas entre nós vingassem, aí sim a gente iria mais longe. O romance foi dando certo, ele se tornando mais sério a cada dia que passava. Nossa primeira vez, por exemplo, foi tão especial. Nossa, valeu a pena esperar. Porque ele me tratou como uma princesa. E naquelas alturas, apesar de tudo ainda ser assim muito recente, eu já estava apaixonada por ele. Nem tinha como ser diferente. Porque, além de bonito, ele era um cara incrível, sabe? Bem-humorado, inteligente, simplesmente encantador. Em casa, minha mãe e minha irmã já estavam loucas para conhecê-lo. Até porque eu não parava de falar dele. A cada 10 palavras que saíam da minha boca, no mínimo 8 eram Gabriel. Acho que nunca tinha gostado tanto de alguém. E tudo foi tão depressa. Quando levei pela primeira vez na minha casa, o apresentei para minha mãe, para minha irmã, e elas também adoraram conhecê-lo. Depois, inclusive, minha mãe comentou: parabéns, viu, filho? Esse rapaz aí que você arranjou é muito educado, parece ser um cara do bem, né? Claro que fiquei feliz, né? E como não ficaria? Eu ainda não conhecia a família dele. Ele ainda não tinha me levado à sua casa. De modo que fomos levando o romance assim até que perto de completarmos 4 meses juntos, num sábado, resolvemos pegar um cineminha, assistir um filme que eu já queria ver há muito tempo. E depois fomos fazer um lanche ali no shopping. Pedimos alguma coisa para beber, ficamos ali esperando sair o pedido, e foi nesse intervalo, a gente ali trocando beijos,
Estávamos agarrados um no outro, de olho no painel dos pedidos, quando de repente 2 mulheres se aproximaram da nossa mesa. Uma mais jovem, outra mais madura. Pararam na nossa frente e ficaram olhando para o Gabriel acima de um jeito. Eu fiquei sem entender nada, mas pelo jeito elas deviam conhecê-lo. O Gabriel demorou um pouco para se dar conta de que elas estavam ali do lado, porque estavam com os olhos voltados na direção do painel. Dei uma cutucadinha dele, para ele ver as mulheres ali olhando para ele. E quando ele fez isso, olha, deu para ver que ele ficou muito agitado. O pior, sabe, é que, sei lá, eu senti que alguma coisa não estava bem. Ele levou um susto. Ficou muito claro isso. Estávamos assim agarrados um no outro e ele me soltou na mesma hora. Nisso a mulher mais velha falou: bonito, hein, Gabriel? Posso saber quem é essa menina? Ela falou aquilo e olhou para mim. Olhei para ele, mas ele não abriu a boca. Nisso, aquela outra, bem mais jovem, começou a filmar com o celular. As pessoas que estavam ali perto, sabe, perceberam que tinha alguma coisa errada e ficaram olhando para a cena. Até porque aquela mulher falou alto. Como o Gabriel não falou nada, ela voltou a perguntar: não vai falar nada? A Luísa trabalhando e você aqui, aí, desfrutando com outra mulher? Você não tem vergonha mesmo, né? Falou aquilo, se virou para outra, e isso sem ele dizer uma única palavra. Você está filmando, né, Paulo? Isso mesmo, filma. Filma, bem a cara desse malandro aí e dessa mulher, que a gente vai mostrar para ela. Eu escutei aquilo, e ela se referindo a mim, sabe, daquele jeito, e fiquei nervosa, claro. Escuta, o que a senhora está dizendo de mim aí? Depois me voltei para ele e perguntei: quem são essas pessoas, hein, Gabriel? E por que estão falando com a gente desse jeito? No começo, confesso que ainda não tinha entendido nada. Só que depois, tudo foi clareando para mim. Até porque depois que eu disse aquilo, aquela mulher tratou de esclarecer. Eu sou a sogra desse malandro aí. Infelizmente, ele é casado com a minha filha. Né, Gabriel? Pelo jeito, ela não sabia que você era casado, né? Que papelão. Ela ainda falou um monte de coisa. E tudo ali, na frente daquelas outras pessoas. Todo mundo acompanhando de perto o show. E enquanto isso, a outra filmando tudo. Pensa na vergonha. Depois de desafiar o Rosário, as duas se foram. Ficamos só nós dois ali. Ele com aquela cara de bobo. E eu com a maior cara de taxa do mundo, morrendo de vergonha. Naturalmente que o confrontei, exigi uma explicação. Apesar de tudo estar muito claro, ele tinha me enganado durante todo aquele tempo, porque era casado com a filha daquela mulher. Como eu já esperava, a desculpa que ele me deu foi a mais manjada. Olha, eu não queria ter mentido para você, viu? Eu ia te contar, na verdade. Sabe por que eu não contei? A minha intenção era sair lá de casa, me separar primeiro. Só estava esperando isso acontecer para abrir o jogo com você. Mas você é muito cara de pau, hein, Gabriel? Pare de mentir. Você ia continuar me enrolando. Não estou acreditando que você fez isso comigo, viu?
Ele deu todas as desculpas e justificativas possíveis e imagináveis. Pediu perdão, disse que ficou com medo de eu não aceitar, de me perder. E se eu me afastasse dele, ele não saberia como suportar. Fiquei arrasada com tudo. Decepcionada mesmo. Mas não podia fazer outra coisa a não ser terminar tudo. Pedi que ele nunca mais me procurasse, que esquecesse que eu existia. Isso, sabe que eu estava tão apaixonada, me atirei de cabeça naquele relacionamento. Como ele pôde ter mentido para mim? Além de terminar tudo, bloqueei o número dele. Passei a ignorá-lo quando ele vinha atrás de mim. Por dentro, só eu sei como estava me sentindo. Acho que foi o pior momento da minha vida. Quando contei em casa, ninguém acreditou. Todo mundo ficou de cara. Para se ter uma ideia do estado em que eu fiquei, eu tinha até férias vencidas e pedi ao meu chefe uma semana de licença. Até porque não tinha cabeça para trabalhar. Ele não parou de vir atrás de mim. Aparecia em casa de surpresa, insistia numa reconciliação. Como eu me recusava a ouvi-lo, sabe, sei lá, a gente ficava naquele jogo de empurra. E como ele tinha prometido que ia se separar, podia até ter se separado. Como que eu ia saber? De qualquer maneira, acabei descobrindo isso depois. Não que ele tinha tomado a iniciativa de se separar. Com toda certeza tinha sido sua mulher que o havia escorraçado de casa. Tudo depois que a mãe dele contou. Tudo depois que, enfim, que fomos flagrados ali, embora eu não tenha nenhuma culpa. Ou seja, não foi ele que saiu. Não foi ele que tomou a atitude. Foi ela que o botou pra fora. Só que não sei, depois que eu soube que ele tinha se separado, que estava sozinho, isso acabou de certo modo mexendo comigo, porque agora a situação era outra. Mesmo que ele tivesse mentido pra mim. Eu gostava dele. Estava sofrendo. E um dia, aceitei conversar. Ouvir o que ele tinha para dizer. Entre uma coisa e outra, ele falou: acredite em mim. Vanessa, eu te amo de verdade. Não queria ter mentido. Não imaginei que fosse me envolver tanto. Você tem razão de ter ficado brava comigo, mas me dá uma chance. Agora vai ser diferente. A situação já é outra. Como estava apaixonada ainda, ele foi falando, e eu fui amolecendo. Quando vi, já estávamos nos beijando. Em resumo, acabamos nos reconciliando. Minha mãe e minha irmã acharam que eu agi errado. É porque ele não tinha agido certo comigo. Mas o que eu podia fazer, meu Deus? Eu gostava dele. Não dava para negar. Só que não foi assim de uma hora para outra. As marcas continuavam me machucando. Aos poucos, fomos voltando às boas e a ser aquele casal de antes. Juro, me esforcei muito para botar uma pedra em cima de tudo. Até porque, se não fizesse isso, jamais conseguiria voltar a ser feliz de novo. Até que depois de 1 mês e meio de termos voltado, alguém me ligou. Era uma ligação de um número desconhecido. Atendi e assim que falei alô, escutei a voz daquela mulher. É a Vanessa que está falando? Sim, quem é? E a pessoa falou: eu sei que você e o Gabriel estão juntos. Então eu só queria te pedir uma coisa. Fale para aquele safado parar de me procurar. Não aguento mais ele no meu pé o tempo todo. Como é que é? Quem está falando?
Aqui é a Luísa, ex-mulher dele. Não acredito que mesmo depois do que aconteceu, ele continua insistindo comigo. Não aguento mais. E diga também para ele que não adianta mandar flor, viu? Cesta de café da manhã, presentinho, acabou. Eu não quero mais. Sabe quando você não acredita? Ela despejou todas aquelas coisas no meu ouvido e desligou, me deixando ali, sabe, de cara no chão. Como que ela tinha conseguido meu número? Sabe, quem que passou? Até hoje eu não sei. E será que aquilo era verdade mesmo? Será que mesmo tendo implorado meu perdão, jurado que me amava, e mesmo depois que eu aceitei de volta, o Gabriel continuava correndo atrás da ex-mulher? Olha, se fosse verdade, ele era mais cara de pau do que eu imaginava. Liguei de volta para aquele número, falei de novo com ela. Ela confirmou tudo o que tinha dito, inclusive me mandou prints de mensagens que ele mandava para ela. E as coisas que li acabaram comigo. Era tudo verdade. Ele continuava mesmo correndo atrás da ex-mulher. Fiquei devastada, sem acreditar que ele tivesse me passado outra rasteira. Reenviei para ele os prints. Ele viu na mesma hora. E depois eu completei. Você é pior do que eu pensava. O que você tem para me dizer sobre isso? Antes que ele respondesse, liguei para ele e falei que sua ex tinha me ligado e dito um monte de coisa. E quis saber se era verdade que ele ainda continuava correndo atrás, mandando flores, pedindo para voltar. Sabe o que ele respondeu? Eu posso explicar, amor. Ele falou que podia explicar. E ainda usou aquela palavra comigo que, se tivesse vergonha na cara, não usaria nunca mais. Que amor! Pedi que ele nunca mais me chamasse de amor. Aliás, que nunca mais me chamasse de nada. Porque eu não queria mais saber dele. Até porque depois de tudo que eu soube, aí acabou mesmo, né? Não tem mais jeito, nunca mais. Mesmo depois de ter mentido para mim, ele rastejou, veio à minha procura, implorou uma chance. E eu cedi, boba que sou. Me dei um voto de confiança e, no fim, descobri que ele ainda continuava mentindo, exatamente do mesmo jeito. Essa foi maior do que a primeira. Estou falando das decepções. Pior, porque, sabe, depois de tudo, veio atrás de mim. Veio atrás de mim para quê? Para continuar atrás dela também. O que esse homem queria, afinal, meu Deus? Enganar todo mundo? Levar todo mundo no bico? Olha, se era isso que você queria, arranje outra. Porque comigo nunca mais. Depois dessa segunda rasteira, nunca mais vou te dar chance de nada, nem de se aproximar de mim. A única coisa que eu quero é rasgar teu nome do meu caderninho. É apagar tua imagem da minha memória.